Boa noite. Somos alunos da Unirb de Psicologia do primeiro semestre. Estamos aqui com a psicóloga Roseane Massareol, onde vamos tirar algumas dúvidas e fazer algumas perguntas. Pronto? Roseane Massareol, fale um pouco de você para nós conhecermos a senhora. Boa noite. Boa noite. Eu sou uma pessoa em aprendizagem constante. No campo da psicologia, que é um campo apaixonante. Eu venho da instituição Unib, da mesma de vocês. Tenho pouco tempo de formada. Eu fui da primeira turma de psicologia da Unib, que começamos em 2007 e formamos em 2012. Tivemos um curso que cada dia que eu vou entrando na profissão, eu vou valorizando cada vez mais, por ter sido um curso excelente. Agora, quem faz o curso não é só a universidade, é o aluno também. Eu tive excelentes professores e que me marcaram com a sua forma de ser, a seriedade, o compromisso, a paixão pela profissão. E isso faz diferença, muita diferença. Obrigado, Rosiane. Agora, nossa colega Sheila vai efetuar os questionamentos que nós preparamos para você nos esclarecer. Sheila, por favor. Boa noite, Rose. Qual a finalidade do trabalho do psicólogo no seu entendimento? O psicólogo é aquele profissional que vai conduzir o paciente no mergulho de si mesmo em busca do seu autoconhecimento. Quando a pessoa não se ama, ele tem estratégias de vida inadequadas. E essas estratégias, às vezes, fazem a pessoa sofrer. E o psicólogo, ele vai conduzir e acompanhar nisso com muita propriedade. Mas um psicólogo só consegue levar um paciente até onde ele tiver ido. Então é muito importante que a pessoa que trabalha com o ser humano seja uma pessoa que esteja em constante busca de si mesmo. Quais os princípios éticos do profissional de psicologia? Princípios éticos que você diz relacionados à profissão. Ou relacionados ao ser humano. A profissão, o ser humano. O maior princípio ético é você respeitar o ser que está à sua frente. Aquilo que você não dá conta de fazer, é importante que você tenha a humildade e o discernimento de encaminhar para um outro profissional, porque você vai ter conteúdos que, se você não tiver trabalhado, você vai estar cuidando de alguém que você não tem capacidade. É importante que aquilo que você fica sabendo do outro, que seja algo seu, que você não repasse, a não ser que você esteja tratando em uma equipe multidisciplinar, onde todas as pessoas com seriedade que o ser humano precisa, haja o respeito de não se divulgar aquilo que é do outro. Quais as dificuldades encontradas em sua área? Bom, quando você estuda e gosta do que faz, eu não encontrei dificuldade ainda a partir do momento que quando você tem dificuldade e sabe como lidar ou encontra alguém que te orienta, a dificuldade deixa de existir. Eu tô com a psicologia clínica dentro da área da saúde. Eu não entendo o que você chama de dificuldade. Eu tenho dificuldade, por exemplo, às vezes pessoais, de precisar de mais tempo para dar
mais atendimentos a quem procura. Mas a nível de dificuldade na profissão, não, é um campo muito abrangente e cada dia mais gostoso. Quanto mais você vê uma pessoa se descobrindo, se transformando, se melhorando, aquilo é engrandecedor. Há uma necessidade de o aluno decidir qual a linha de pensamento que seguir e por quê? Ô Sheila, deixe essa por último, faça a 9. Essa é a 9. É a 9? Repete. Há uma necessidade de o aluno decidir qual a linha de pensamento que quer seguir? O aluno precisa, à medida que ele vai estudando durante os 5 anos que a carga horária exige, ele vai estar se afinando com um teórico, com uma abordagem, ou com mais de um teórico, ou mais de uma abordagem, às vezes uma dentro da outra, que muitas abordagens foram beber em fontes anteriores. É claro que a pessoa precisa se descobrir em algo que tenha a ver consigo, porque senão você fica sem firmeza em qual direção seguir. Precisa ter uma disciplina e uma direção. Por exemplo, você não vai querer ir daqui para Salvador em um carro onde que o motorista não tem habilitação ou não saiba dirigir. Ele precisa passar segurança no que faz. Com certeza. Agora, de onde vai vir isso? Cada um vai vendo o que ele mais acredita, qual é a abordagem ou o pensamento que ele encontrou em si mesmo para conhecer a si, para poder levar o paciente a se descobrir. Só se ama aquela pessoa que se conhece. Em muitas situações a gente mistura as nossas crenças porque não se conhece. Uhum. Qual a referência teórica da psicologia que você escolheu e por quê? Eu gosto muito da cognitiva comportamental, porque eu acredito que nós, seres humanos, nós temos uma complexidade. Então nós vamos ter lá comportamento, a pessoa se comporta de uma forma, ele não bateu a porta porque por nada. Ele teve esse comportamento de bater a porta porque ele sentiu, provavelmente, uma raiva. Uhum. E de onde veio essa raiva? Teve algum pensamento que fez com que aquele sentimento viesse à tona. Esse pensamento veio também de alguma crença. E aí essas crenças nossas, elas vão ter vários níveis. Nessa complexidade, crença, pensamento, sentimento, comportamento, nós vamos estudar isso lá na teoria cognitiva comportamental, que Aaron Beck é um dos fundadores. E é uma abordagem que você vê o efeito. Gosto também da abordagem sistêmica, porque eu acredito que nós estamos em um sistema que um influencia o outro. Então, por exemplo, dentro de uma família, não é só um participante, um membro daquela família que vai estar com um problema. Os demais também vão ter problemas. Então não adianta, no meu entendimento, você cuidar só de um. Por que sentimos uma certa insegurança em alguns psicólogos relativo a alguns ramos da ciência, tais como a neurociência? Porque você sente insegurança em alguns psicólogos relativo a alguns ramos da ciência, tais como a neurociência. Eu não entendi a pergunta. Nós participamos de um seminário no Colégio Modelo, a qual o presidente da CP3, Do conselho. do conselho,
falou algumas coisas de preocupação em relação ao desenvolvimento da neurociência, que tem de alguns neurocientistas determinar linhas que dizem ser da psicologia. Num seminário também na Unirb, vimos alguns professores falarem rapidamente também disso, de que a neurociência às vezes quer entrar no ramo da psicologia. É por isso que nós colocamos essa pergunta, que apareceu para nós que tinha uma certa insegurança de alguns psicólogos ou preocupação relativa ao desenvolvimento que a neurociência vem tendo atualmente. Eu não consigo captar a dúvida de vocês, talvez porque eu não tenha esse medo aí. Eu vejo, e nem preocupação, eu vejo que todas as ciências que cuidam do homem, ou qualquer coisa relativa ao homem, precisa sim se comunicar, precisa sim avançar nessa multidisciplinaridade, porque tudo que a gente fragmenta e tudo que eu excluo outras maneiras de olhar, eu estou me fragmentando, eu estou diminuindo e me limitando. A partir do momento que eu consigo permitir troca de olhares e complementações, não vai existir anulação, vai existir uma busca para a melhoria do homem. A psicologia que eu entendo é uma psicologia comprometida com o crescimento do homem. E se precisa outras ciências se unirem para isso, não tem como excluir nenhuma delas. Descartes errou. Descartes, na época dele, teve uma contribuição belíssima, quando ele dizia que foi o pensamento cartesiano. Naquele período, ele fez uma grande contribuição, porque antes dele não se pensava. E quando ele traz aquilo ali para se pensar, para ser, ele sacudiu o grupo de pessoas na qual ele estava inserido. E nós devemos muito a Descartes. Agora não podemos parar no tempo lá atrás. Nós precisamos avançar. E a partir daí que avançou a ciência, né? Em relação ao estudo do corpo humano. Tudo. E vai avançar muito mais, porque nós não somos só aquilo que a gente vê. A gente é muito mais do que isso. É mesmo. Podemos definir com segurança o objeto de estudo da psicologia? Qual ou quais? Eu vejo o objeto da psicologia como o estudo do ser humano. O estudo do ser humano em todas as suas complexidades e respeitando a subjetividade, porque cada ser humano é singular. Mas se você for buscar um psicólogo que seja comportamentalista, ele vai colocar que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento, porque ele estuda o comportamento. Já um psicanalista vai colocar que é o inconsciente. Um cognitivo comportamental vai falar que é o estudo também. Eu estou dizendo, eu pensei agora, você falando isso, será que não está existindo uma fragmentação da psicologia? Pode estar existindo, mas cabe a cada psicólogo ou cada estudante se dar conta se você está fragmentando ou se você está buscando a diferença nisso aí. Todas as ciências ou todos os campos podem correr o risco de fragmentarem. Isso, cada um tem direito de ver e estudar aquilo que quer. A psicologia é uma ciência nova, e por ser nova, é uma ciência muito nova, e no Brasil mais nova ainda. No Brasil ela veio com 1962, tem 40 e... quantos? 62, 50 anos, 51 anos, né? Muito nova. E no mundo, ela também é nova, tem 100 e poucos anos. Por ser nova, ela ainda está em busca ela está se ajustando em buscar isso aí. Então nós vamos ter várias escolas, né? Tivemos várias escolas
vários teóricos que se debruçaram nas pesquisas. Quando Wundt começou lá com o campo de pesquisa, que nos testes avaliativos, por exemplo, foi um período, depois aquilo foi avançando, hoje já está bem mais na frente. E vai ter muito campo ainda para estudar. O ser humano, ele é complexo. Cada pessoa é singular. Do mesmo jeito que não existe um floco de neve igual ao outro, do mesmo jeito que não existe uma digital igual a outra, não existe um ser humano igual ao outro. Então não podemos comparar um com o outro. E quando você vai estudar o objeto de pesquisa, o ser humano, o próprio pesquisador, por ser também um ser humano, vai haver uma confusão, uma coincidência de você ser o próprio objeto que você estuda. Não é como a astronomia, que quando você está aqui, o astrônomo está aqui estudando o astro, ele está aqui e o astro está lá. Não mistura uma coisa com a outra. Já na psicologia, quem é que estuda? É o próprio homem estudando ele mesmo. Quem é que vai estar com a verdade? Vamos colocar que a verdade fosse um grande espelho que está ali. E aí cai. Cada um pega um pedaço. Quem é dono da verdade? Todos são donos da verdade. Precisa que o olhar de um permita a complementação com o olhar do outro para que a gente enxergue a verdade. Porque se eu pegar isso aqui e colocar assim, descreva esse objeto, quem vê aqui vai falar uma descrição, quem vê assim vai falar outra, quem vê aqui vai falar outra, quem vê assim vai falar outra. Para ter a verdade, a gente precisa ter o olhar do todo, em todas as suas dimensões. E isso é necessário uma abertura e não se achar apropriado que a minha verdade é a única, porque aí eu limito, né? E o ser humano, ele na sua grandiosidade, ele precisa que quem o estuda se permita a buscar esse outro olhar. A psicologia como ciência, imagina onde pode chegar? Qual seria o máximo de evolução para ela? Eu não teria como responder pela psicologia. Eu só posso alcançar a resposta minha. Não tem como saber onde vai chegar, porque é infinito. O ser humano, ele tem um projeto evolutivo infinito e perfeito. Se a gente for considerar de onde a gente veio, como que nós éramos enquanto primatas, homens da cavernas, e como que a gente já está hoje no avanço da tecnologia, no avanço até da fala, e onde nós vamos chegar, não tem como, eu não tenho capacidade para compreender o infinito. Eu só sei que nós temos uma condição infinita de crescer. Como você avalia a efetividade da psicoterapia? Eu avalio à medida que o paciente dá sinais de melhoria. Esses sinais de melhoria, ele vai tendo no próprio desenvolvimento dele, do objetivo que foi traçado para que ele, durante a terapia, qual o objetivo que ele chegou, porque tem que ter um objetivo. Para que eu estou querendo fazer terapia? E esse objetivo, ele vai sendo alcançado e medido, mensurado em checagens periódicas. Eu vou avaliar a efetividade à medida que você vai vendo que ele consegue avançar naquilo que ele antes não conseguia. Como em qualquer situação. É isso que você queria entender com a resposta, com a pergunta que você fez? Para a gente finalizar, em sua opinião, o que é ser psicólogo? Ser psicólogo é você estar diante de um ser humano e você acreditar naquele ser humano e
e vê que aquele ser humano, ele é como uma semente que você sabe que vai ter frutos. E que às vezes ele próprio não sabe a capacidade, a potencialidade que ele tem. Quando de repente você convida ele para um mergulho e você está ali incentivando a ele colocar a roupa de mergulho, usar o escafandro, usar o tubo de oxigênio e mergulhar com ele na profundidade de si mesmo. E nessa descoberta, no retorno, você vê ele totalmente transformado naquele ser que ele já era, mas não sabia que era. É como o escultor que pega uma pedra de mármore e ele enxerga na pedra a estátua, mas ele consegue tirar aquilo que não é da estátua. A estátua já estava lá. A obra de arte já estava lá. E ele tira aqueles fragmentos que não fazem parte daquela pessoa, que atrapalham, que pesam. Há pessoas que carregam ressentimentos, por exemplo, há 30, 50 anos. São pesos desnecessários, mas ele não se dá conta que não precisa. À medida que ele vai se conhecendo no propósito de se amar, aí ele vai revendo se realmente quer carregar esse peso. Porque o direito de escolha é dele, não é do psicólogo. O psicólogo vai fazer com que ele seja um conhecedor de si mesmo, se ele permitir, se ele quiser. Mas é uma profissão belíssima. Maravilhosa. Maravilhosa. Sem dúvida. Cada vez eu me apaixono Principalmente mais. depois desse depoimento. Eu cada vez me apaixono mais. Eu conhecia eu sempre lia sobre os assuntos do ser humano, sempre lia livros de psicologia, porque também dizia na psicologia do senso comum que todo mundo tem um pouquinho de psicologia, né? Mesmo quem não estuda, tem sempre um conselho, uma coisa, e ali você vai gostando, né? Isso é a psicologia do senso comum, não a psicologia científica. Mas quando você faz uma graduação e realmente você vai estudar a ciência, você começa a ter um outro olhar, um olhar mais apurado. E ali, à medida que você vai estudando e olhando e praticando e vivenciando em você e vendo permitindo a experiência, aí você vai cada vez se apaixonando mais. Eu vou ficando um pouco suspeita, porque cada dia é uma descoberta. Cada dia E é uma coisa engraçada também, porque muitas coisas que acontecem com o paciente, você vai se reportar em conteúdos que você já vivenciou, ou que você viu aquela vivência, e vai descobrindo que nós estamos em uma rede. Nós temos, Jung falava do inconsciente coletivo. Nós temos um do outro. E somos ali um grupo de pessoas, um agrupamento de pessoas, que quando um melhora, você fica feliz também que o outro melhore. Quando o outro cai, alguém cai junto. Porque é gostoso quando todo mundo cresce. E o ser humano, ele tem uma infinidade de possibilidades, de potencialidades que pode fazer acontecer quando ele acredita em si mesmo. Gandhi dizia, e eu lembro que um professor nosso, Moacir Lira, falava sempre essa frase de Gandhi: de longe toda montanha é azul e de perto toda pessoa é humana. Ter um olhar amoroso para as pessoas e compreender que cada um faz e tem comportamentos de acordo com aquilo que ele já alcançou, com a sua consciência, ou desperta, ou dormindo, ou semi-desperta, é um dever nosso.
de observar que cada um, cada um é singular, cada um tem as suas dificuldades, as suas facilidades. Você entender a historicidade de uma pessoa, ir lá e não julgar o que ela fez ou o que ela deixou de fazer simplesmente por aquele ato, mas ver o que está por trás daquele ato, de onde veio aquilo. E aí a abordagem ela vai ser importante nisso aí. Muito importante. Rosiane, só temos a lhe agradecer muito, né, por essa oportunidade de nos tirar nossas dúvidas. Muito obrigado. E gostaria que a senhora deixasse aí uma frase, uma mensagem para a gente. A frase ou mensagem, seja lá como queiram chamar, eu espero que vocês, enquanto estudantes de psicologia, se debrucem e aproveitem cada minuto e se permitam, durante o trajeto, não ficar com aquela ansiedade de uma criança que quando entra no carro, numa viagem de 1000 quilômetros, ele fala assim, já chegamos, né? Anda 100 metros, já está perto, já está chegando, e nisso não se delicia. Porque ele fica na ansiedade, na cobrança, no questionamento do se já chegou. Mas como aquele adulto que sabe que tem aquela viagem de 1000 quilômetros, mas que começa a observar a beleza da paisagem, que começa a observar que tem a liberdade de parar e beber uma água, às vezes, num posto bonito, ou às vezes vê uma cachoeira e fala, não, eu aqui eu quero parar mais um pouco e ficar sentindo a natureza. Faz parte da viagem. E saber que ao chegar à viagem, você vai encontrar às vezes familiares que há muito tempo você não vê. E vai valer a pena aquele trajeto todo, que com cansaço ou não, com sacrifício ou não, você vai conseguir ter um prazer importante. Nesse trajeto, vivenciar cada pedacinho da viagem vai fazer ela ficar mais gostosa e mais grandiosa. Quando o objetivo é grande, o sacrifício é pequeno. Quando vocês verem no curso, vocês se reclamando muito, cobrando muito, chateados, tendo preguiça para sair de casa, revejam o objetivo, se ele não diminuiu. Porque se o objetivo continuar grande, pode ter chuva torrencial na cidade, mesmo que seja para assistir uma aula, você vai. Porque tá dentro de você aquilo que você quer atingir. E para a gente cuidar de um ser humano, a gente precisa ter muito compromisso. Muito compromisso.